essa linha no tempo está marcada aqui com esse período aqui chamado tribulação, ou grande tribulação, certo? Onde se acredita que os pré-tribulacionistas, Jesus resgata a igreja antes da tribulação, no meio, midi-tribulacionismo, e pós-tribulacionismo só depois da grande tribulação. Nós temos uma base para falar da tribulação. Eu falei que ia comentar sobre as 70 semanas de Daniel e por que se acredita que esse será um período de 7 anos. 7 anos. Porque é uma profecia bem clara no livro de Daniel. E essa passagem fala de setênios, onde alegoricamente uma semana vai representar um setênio. Então, quando nós falamos das 70 semanas de Daniel, procure o livro de Daniel, você vai encontrar ali no capítulo 9, mais ou menos a partir do versículo 24, você vai encontrar da profecia alegórica, simbólica das 70 semanas. O que simboliza uma semana? Então, uma semana tem, logicamente, 7 dias. Então, os 7 dias, cada dia vai representar um ano. Então, uma semana é um período de 7 anos. Igual a um setênio. Para quem não sabe, um setênio é um período de 7 anos. Então, se temos 70 semanas, nós teremos 70 setênios. E se são 70 setênios, são 490 anos. 490 anos. Vou colocar aqui, 490 anos. 7 vezes 7, 49, 490 anos. Mas Daniel falou simbolicamente e dividiu esse período, né, de 70 semanas em 3 períodos. 3 períodos. E aí é onde está o grande mistério. Preste atenção. Ele fala aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 24, a partir do versículo 20 já fala, mas especificamente aqui no versículo 24, Daniel 9 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Olha o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Houve uma saída da volta da Babilônia para restaurar Jerusalém. Essa ordem foi dada por Artaxerxes, o rei Artaxerxes, ou seja, dessa data já começa a se contar a semana. Aí diz, até o ungido, aí está falando de Jesus. Se você vê ungido, está com o maiúsculo, ao príncipe 7 semanas, ou será um período de 7 semanas, depois diz, e 62 semanas. Então nós temos um período de 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, aí depois temos 62 semanas, mais um período de 434 anos, calcule, 62 vezes 7, vai dar exatamente o período de 434 anos. Então, temos já 2 períodos aqui que já aconteceram. Primeiro período, né, de 7 semanas, 49 anos, vai acontecer algo. A restauração de Jerusalém, certo? Desde a saída. Aí vem um segundo período até que venha o Messias. Mais 438 anos. Isso já aconteceu. Só que avancemos aqui em Daniel capítulo 9, diz assim: depois das 62 semanas será morto ou ungido. É o período onde Jesus é morto, é o período da cruz, tá bom? E já não estará mais, ou seja, Jesus já foi embora. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações serão determinadas. Aí já começa a tribulação. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana. Então, esse período uma semana é o período da grande tribulação. Resumindo,
período de 49 anos, que seria o primeiro período, segundo o que está escrito em Daniel 9:25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, ou seja, vai vir um período de 49, 62 semanas, somando tudo isso, dá 483 anos. Vamos recapitular para não ficar meio confuso. Primeiro período, 49 anos. 49 anos equivalem a 7 semanas, ok? Aí depois vem um período novo de 62 semanas. Olha, está escrito aqui no versículo 25, 62 semanas. 62 semanas vai dar quantos anos? 434 anos. Somando, vai dar exatamente 483 anos. Então, se já se cumpriram 483 anos, estão faltando quantos anos para os 490? 7 anos. Onde estão esses 7 anos? Será essa última semana que no versículo 27 está falada. E fará firme aliança com muitos numa semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, gente, está em suspense. Primeiro período se cumpriu, 49 anos, 7 semanas. 434 anos já se cumpriram. Somando, 483 anos já foram. Com a subida do Messias, agora vem o período do suspense. Quando vai se cumprir? Ficou incógnita. Por quê? Porque Jesus, ele mesmo disse. Todo mundo perguntou, quando irás restaurar Jerusalém? Quando vai acontecer essas coisas? Ei, não convém, fiquem calmos, porque não convém saber o tempo. Porque nem o pai, nem o filho, o pai sabe tudo, nessa condição humana de Jesus, 100% homem. As pessoas me perguntam, Jesus sabe quando vai acontecer tudo isso? Claro que sim, ele voltou para a glória, ele tinha deixado a glória, ele diz, o servo nada sabe, porque ele se colocou na condição de servo. Mas, quando orou no Getsemane, ele disse, Pai, eu quero de volta à glória que eu tinha lá contigo. Ele volta à glória. E o próprio Paulo, apóstolo, ele declara que todo o poder, toda a glória, tudo que subsiste é por ele e para ele. Então, ele é o próprio Deus. Então, ele sabe exatamente que horário vai voltar. Mas naquele tempo ele disse, não convém vocês saberem, vocês vão ter que aguardar. Então, desde a última semana, ou seja, 7 períodos, 62, já se fechou os 483 anos, para que se cumpra esse período, é o grande suspense. Essa é a semana famosa da grande tribulação, diz que no meio da semana, 3 anos e meio, o anticristo me quebra a aliança, quebra e cessa de fazer sacrifícios, e aí de fato demonstra quem ele é. Porque o que acontece? A teoria é que Israel vai se iludir com o anticristo, achando que é o Messias. Só que o Messias vai no meio da aliança, vai quebrar a aliança, vai fazer cessar o sacrifício, vai mandar destruir e dominar tudo. Conclusão, aí Israel começa a lamentar, começa a perceber que não era o Messias, e aí de fato começa uma grande, mas grande tribulação. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Qualquer dúvida, coloque lá embaixo opiniões, fale sobre a Septuaginta Semana. Essa aqui é conhecida como a Septuaginta Semana, porque são 70 semanas, simbolizando 490 anos, dos quais 7 anos ainda vão se cumprir. Tá bom, querido? Eu não vou entrar mais em detalhe porque faltaria tempo, mas olha, nós temos essa visão, né, pré, mid e pós, e também temos agora a visão da própria tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação, meu Deus do céu? É aí onde vão se manifestar poderes malignos, satânicos, como nunca se manifestou antes. A grande tribulação, esse período dos 7 anos, é conhecido como título, ira ou cólera de Deus, segundo Apocalipse 15, 7. Leia lá, Apocalipse 15, 7. Hora do juízo de Deus, Apocalipse 14, 7.
indignação do Senhor. Isaías 34, já profetas falavam desse período. Dias de trevas e tristeza, dias de nuvens densas trevas. Sofonias 1, 14 ao 18. Você vai ver nesse período um reinado de uma tríplice aliança. Tríplice aliança. Quem lembra? Primeiro é o próprio anticristo. Anticristo. O anticristo se crê que é uma pessoa, outros creem que é um poder. Lembra que ele vai ter um número 666, ele vai ser um código. Não esqueça que o número 6 é o número da imperfeição. Deus criou o homem no sexto dia. No sexto dia. Deus criou o homem no sexto dia. No sétimo descansou. Depois criou a mulher e nunca mais descansou, diz a piada. Mas essa é brincadeira. Olha só. Quando você vê o número 6, você está vendo imperfeição. Lembra do Shevá? Eu já fiz o estudo do Shevá. Shevá é perfeição, só que o que antecipa é Shesh, imperfeição. E o 3 significa triunidade ou unicidade. Então, quando você vê 3, 6, você está vendo a unidade da imperfeição. Tríplice aliança. Esse é o anticristo. As pessoas só vão poder comprar. É um sistema global que já está dominando o mundo, gente. Com essa visão New World Order, todo o sistema que está unificando o mundo via online, internet, tudo isso é muito valioso para pregar o evangelho, mas também o inimigo vai usar disso com o poder do anticristo. Então, já estão implantando chips, já estão implantando sistêmicas que vão controlar as massas. Gente, isso é fato, fique alerta. As pessoas me perguntam, se implantarem o chip, a gente coloca ou não coloca? Você vai ter que decidir, você vai ter que estar orientado e guiado pelo Espírito Santo para saber que sistema maligno está dominando o mundo nessa última hora. Então, preste bem atenção. O anticristo, temos também o falso profeta. Falso profeta. Quem é o falso profeta? Muitos falaram durante muito tempo que era o poder de Roma com o Papa. Eu pessoalmente não acredito. Pode ser. O sistema religioso unificando pode ser também. Mas há um profeta que está unificando massas e já está dominando a Europa, está dominando a África e principalmente no mundo árabe. Eu pessoalmente creio que o Islã é conhecido como a organização do falso profeta. O profeta é conhecido, o Maomé, e ele é conhecido como um profeta de Alá, de Deus. E nós sabemos que ele é falso profeta. Então, queridos, nós precisamos entender que um poder global vai dominar o mundo religiosamente. Vai surgir um falso profeta, onde as pessoas que não se subjugarem a ele serão degoladas. E é um costume do Islã degolar pessoas. Então, tome cuidado, porque há um poder maligno religioso já dominando o planeta Terra. Está avançando. Olha só, na Europa, estive na Europa já, pela graça e a misericórdia de Deus, durante 3 anos seguidos. E percorri alguns países. E nós vemos a cultura islâmica dominando muitos países tradicionais, como a Suíça, como a França, países cristãos, berço do evangelho, gente, Inglaterra, berço do evangelho, dos grandes avivalistas, agora dominados pelo poder do Islã. O que aconteceu com os cristãos? Eles se calaram, se secaram da glória do Senhor, se apagaram, houve um controle da natalidade absurda, a massa da terceira idade, né, aumentou, né, o número, né, de número de idosos aumentou. E o que acontece? Deixou de nascer crianças. É difícil ver crianças nascidas de europeus na Europa. Eles se absteram de ter filhos. Fora isso, os homens se sodomizaram. A figura máscula do homem europeu caiu por terra em muitos aspectos. A mulher avançou em outros aspectos. Conclusão, nessa realidade, o Islã chegou e um muçulmano, ele tem 3, 4, 5 mulheres e tem em média 12 filhos. Então essa nova geração está crescendo
está crescendo com o poder do Islã, está crescendo com a visão do Alcorão. Então, eu pessoalmente creio que tem muito a ver esse falso profeta com esse domínio mundial. E não há outro poder do falso profeta que queira dominar tanto o mundo quanto o Islã. Nós devemos orar por isso. Ainda haverá nessa última hora um grande avivamento, não se iluda. Terceiro, a besta. Eita, seu besta. A besta. O que é a besta? A besta, muitos podem dizer que é um computador. Hoje nós temos humanoides já criados pela robótica, o transhumanismo. E temos muita gente aí inventando coisas assim terríveis. Quem puder, veja e pesquise na internet sobre o CERN. CERN. Isso está na Suíça, o acelerador de partículas. Um dia diz que vai se abrir um portal e vai sair um demônio. O CERN já está trabalhando pela ciência para abrir novas dimensões no mundo atômico. Isso é terrível, gente, porque isso aqui é nada mais do que mundo espiritual. O HAART. HAART, pesquise o que é o HAART. Não sei se está bem escrito HAART, mas está já organizado para dominar, para mostrar imagens, para fazer a cabeça, para dominar a natureza, o clima, a mente das pessoas. Outra coisa que você deve perceber, Blue Beam. São articulações que já estão trabalhando para a besta, para o anticristo e falso profeta. Gente, pesquise, por favor, CERN, HAART, Blue Beam. Veja na internet, você vai ver que a ciência já está trabalhando e caminhando para o anticristo. E onde se faz uma cerimônia desse tipo de organização, se faz culto ao satanismo, se faz culto à magia negra, e isso é claro na Europa, claro nos países anglo-saxônicos, e nós devemos clamar ao Senhor. O fim já está próximo. Então, esse é o período da grande tribulação. Tá bom? Me adianto um pouco para falar. Depois dessa grande tribulação, embora muitos creem que a igreja é tirada antes, no meio ou depois, independente disso, ela vai acontecer. Tá bom? Então, esse período de 7 anos é o período que está faltando, que seria a última semana de Daniel. Tá bom? Olha só, nós falamos alguns versículos que falam da vinda de Jesus depois da grande tribulação. Então, esse retorno pelos pré-tribulacionistas não é conhecido como o harpazo, o arrebatamento. Então, aí é onde há confusão, segundo a visão dispensacionalista dos pré-tribulacionistas, dizem os mid e pós-tribulacionistas, confundem o arrebatamento, o harpazo secreto, com a vinda do Senhor em glória. Vamos lá, vou escrever aqui rapidinho. Eita glória, estamos gravando aqui ao vivo. Você está escutando alguns barulhos, mas ainda não é a vinda de Cristo. Ou tomara que seja, aleluia. Então preste atenção. Olha só. Escute bem. Vou fazer a linha de novo aqui, ó. Pronto. Tribulação aqui. Vou colocar 7 anos. Você já sabe que é o setênio da grande tribulação. Aqui é o período da igreja, aqui para frente é o período da igreja. Então o que acontece? Essa tribulação aqui, dos 7 anos, seja pré, mid ou pós, não interessa, mas ela vai ser seguida de um acontecimento que se chama manifestação de Cristo, ou vinda de Cristo em glória. Em glória. Por quê? É aí que diz que todo mundo vai vê-lo. Israel vai acreditar nesse período que o anticristo aqui, a tríplice aliança vai estar atuando, né? O anticristo, a besta, o falso profeta. Israel aqui no meio percebe que, segundo Daniel, que
esse tal de Messias que traz paz, que traz organização, não é o Messias de fato, é o anticristo. Ele começa a mostrar as garras, alegoricamente falando. Conclusão, Israel começa a entender que Jesus é de fato o Messias. E são ungidos e levantados 144 mil judeus virgens que não tocaram em mulher e vão começar a pregar, vão começar a anunciar que Jesus, Yeshua HaMashiach, é o Messias e que ele foi morto e foi rejeitado. E o que acontece? Israel começa a ser perseguido e Israel, no final, desperta. Conclusão, todo mundo cerca Israel. Por isso eu digo que o falso profeta só pode ser o poder do Islã, segundo a minha opinião. Porque quem odeia Israel, quem cerca Israel, gente, são muitas nações, Síria, Egito, Arábia Saudita, todos os países da África, Nigéria, muitos países rodeiam, e o norte também, a Turquia, tudo isso é uma organização, é o mundo islâmico que rodeia Israel. Israel será sitiada, será cercada. E o poder do falso profeta vai querer extirpar, o anticristo vai quebrar a aliança, vai começar a destruir, e Israel começa a clamar, e aí que vem Jesus Cristo com glória. Mas nesse intervalo, preste atenção, acontece algo aqui, nós vamos falar isso na sexta-feira, as famosas bodas do Cordeiro. O que acontece nessas bodas do Cordeiro? Que bodas são essas, meu Deus do céu? Quem vai se casar? Nós somos noiva. Um dia vamos nos casar. Aqui na terra nós estamos noivando com Jesus, estamos sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus. A noiva vai ser arrebatada, vai ser tirada, pré, mid, pós, enfim. Porém, ela vai se encontrar com Jesus nos ares. E ali nós vamos ser galardoados, tá bom? A teoria dos pré-tribulacionistas é que essa vinda de glória não é arrebatamento. Por quê? Porque ele já aconteceu. Porque diz que Jesus volta com seus santos miríades em glória para a terra. Então, quem são esses santos miríades? São a igreja lavada, já casada com o Cordeiro. E ela vem para implantar o tal de milênio. Então nós vamos estar encerrando na sexta-feira falando sobre as bodas do Cordeiro e o tal de milênio. O que acontece? Alguém vai me falar, depois que Jesus vem, nós não vamos para o céu já direto? Não, Senhor. Tem um tal de milênio e é uma teoria que eu quero já adiantar, que é amilenista, que não acredita no milênio, pré-milenista e pós-milenista. Uau, meu Deus, tem tanta teoria, mas nós vamos passo a passo. Então, nós temos já uma pincelada clara de que, de fato, Jesus vem, apelando para o lado pré-tribulacionista, ele vem antes, para o lado agora pós-tribulacionista, mídia ou pós, ele vem depois, independente disso, Jesus vem, e fazendo a diferença na visão dispensacionalista, que diz que essa vinda depois da tribulação é a vinda de Jesus com a igreja glorificada. Aí sim todo olho vai vê-lo. Aí a igreja vai estar voltando e aí virá o desejado das nações. Aí virá implantação. Aí vai acontecer uma guerra aqui, uma grande guerra. E nós vamos falar dessa guerra chamada Armagedon. Tá bom? Bom, gente, que Deus abençoe vocês. Esse tema é bem complexo, né? De tantos temas bíblicos, é o tema mais complexo que nós temos, onde há várias ideias, como eu já falei. Mas vá participando. Mande aí seu comentário, nos ajude aí, dê um like. Se não gostar, também dá de like, não tem problema. Mas precisamos que você esteja nos acompanhando, tá bom? Mande uma mensagem no meu WhatsApp, somente isso. Universidade do Reino, eu quero participar. Lógico que você vai mandar seu nome, seu endereço, e já na sexta vamos estar sorteando aí. Não posso nem usar a palavra sorteio, mas estamos brindando um presente para você. Logicamente, 1 ou 2 no máximo serão os felizados. Mas não se preocupe, nós vamos estar guardando o seu nome para que você continue
participando, tá bom? Um abraço no coração, Deus te abençoe e nos ajude a propagar a glória do reino de Deus. Te amo em Cristo. Um beijo no coração em nome de Yeshua.